Boa noite. Está no ar mais um Uni Notícias. Renuncia o presidente João Goulart e assume o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. O alto comando revolucionário, formado com alto escalão militar, decreta o ato institucional de número 1, que suspende por 6 meses a Constituição da República, dando poder aos militares, suspendendo as eleições diretas para a presidência da República, cassando mandatos, suspendendo direitos públicos por 10 anos e afastando do serviço público todos aqueles que ameaçam a segurança nacional. Assume a presidência da República o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi eleito pelo Congresso Nacional em 11 de abril de 1964. Atenção, Brasil! A tropa militar sitiou o estado da Guanabara e está decretado o golpe militar. Movimentos estudantis e a União Nacional dos Estudantes são vistos como ameaças ao regime militar e têm sua sede incendiada. Centros de ensino superior passam a ser constantemente vistoriados por autoridades militares. É lançado o Plano de Ação Econômico do Governo, PAEG, com a promessa de atuar em 3 frentes. Política salarial, reduzindo o salário real e médio dos trabalhadores, para reduzir a demanda agregada, primeiramente em consumo da massa. Muitos já a chamam de arroxo salarial. Política monetária com o intuito de reduzir o déficit do governo, aumentando os impostos, reduzindo os gastos do governo. E agora vamos à entrevista de Suelen Mendes com o convidado economista Euseni Nogueira. Boa noite, Nayara. Hoje iremos conversar com o economista convidado Euseni Pinheiro. Economista, na sua opinião, os militares tinham um plano de governo quando assumiram o poder? Boa noite, Suelen. Existiam muitas linhas gerais. Por exemplo, havia quem achasse que o capital estrangeiro tinha que ter toda a liberdade de remessa de lucros e havia quem quisesse o aumento salarial, porque o poder do sindicato era muito grande. Sendo assim, o plano político era fechar e depois ver o que se faz, desorganizando e controlando a sociedade e o sindicato, implementando a repressão. Qual é o cenário econômico? O PIB estava estagnado. Em 1963 foi o crescimento apenas 0,63%. As taxas de crescimento de 1961 foi em torno de 8% e em 1962 já caiu para 6%. E em 1963 foi a de 0,60%. Então, quer dizer que o crescimento desacelerado e chegando a 1963, a economia estava praticamente parada. Contrapartida, a inflação se acelerando, então é quase o pior dos mundos ter uma economia estagnada e uma inflação acelerada. Para piorar, o Brasil enfrentava as contas externas. Economista, quais medidas foram implantadas? Olha, as medidas implantadas ficaram conhecidas como de inflação corretivas. O governo retirou alguns subsídios da economia e permitiu que o aumento de tarifas, desvalorizando o câmbio, mas ao tomar essas medidas, na verdade, estava estimulando a inflação. Por isso, o nome de inflação corretivas, porque corrige uma distorção em princípios, mas provocando uma inflação residual em função desse aumento. O que é o PAEG? O PAEG é o Programa de Ação Econômico do governo. Foi o primeiro plano após o golpe militar de 1964. O grande objetivo do PAEG era controlar a inflação, fazer a inflação cair para os níveis mais civilizados e, ao mesmo tempo, retomar o crescimento econômico. Em relação ao tão falado arroxo salarial, o que vem a ser, economista? Era uma regra salarial. Os salários não acompanhavam a inflação do período deste último reajuste na íntegra. O governo não tem nenhum compromisso com os trabalhadores para tomar uma medida popular dessa natureza. Em relação ao empréstimo concedido pelo capital estrangeiro, por que não foi concedido no governo João Goulart? Uma coisa curiosa é que o FMI rejeitou o plano gradualista do governo de João Goulart, o plano trienal, mas aceitou o plano dos militares, o PAEG.
Nota-se que o governo Castelo Branco é muito superior nisso, desenfogar os problemas das contas internas. É com você, Nayara. Como primeiro passo para a reforma monetária e combater a inflação acumulada de 89,9% ao ano, em 31 de dezembro de 1964, foi criado o Banco Central do Brasil. O governo obtém empréstimo de 125 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. Presidente Castelo Branco decreta o ato institucional de número 2, onde estão abolidos todos os 13 partidos políticos existentes, e decreta a criação da Arena, Aliança Renovadora Nacional, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O ato é recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. Várias manifestações e passeatas tomam conta das ruas, exigindo o fim da ditadura. Em resposta, os militares colocam os seus soldados armados para responder violentamente aos protestos. Após pressão popular, o governo cria reguladoras de benefícios. Promulgada a Lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Criada a Embratur, empresa brasileira de turismo com a esperança de desenvolvimento do turismo. Criado o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Congresso Nacional é reaberto para debate de criação de uma nova Constituição brasileira, que substituirá a vigente desde 1946. Presidente Castelo Branco visita vários estados brasileiros, visando atender a necessidade de cada capital. No Amazonas, analisa a criação da Zona Franca de Manaus, para tirar a capital do grande luto da Era da Borracha. E agora, mais notícias do estado do Amazonas com a nossa representante Vanessa Cascais. Boa noite, Nayara. No governo de Arthur Reis, iniciou o Plano de Desenvolvimento Econômico Social, chamado de Plano Bienal, que compõe a base de todo o conteúdo da política de renovação administrativa proposta por Reis. O sentido do planejamento presente do Plano Bienal propõe que a ideia de planejamento é compatível com a predominância de livre empresa no sistema econômico. A Zona Franca de Manaus representa no Plano Bienal um dos grandes apoios da infraestrutura que transforma as expectativas de desenvolvimento da economia estadual. É com você, Nayara. Obrigada, Vanessa. Firme negociação com o Paraguai para a possível criação de uma hidrelétrica em Itaipu. E ainda neste ritmo de criação, tem previsto para esse ano de 1966 a criação do Código Tributário Nacional, Instituto da Terra, Banco Nacional de Habitação, Polícia Federal e a Casa da Moeda. O Uni Notícias fica por aqui. Boa noite. Agora é com vocês, economista do 8º período. O PAEG conseguiu alcançar suas metas? Como estava a economia do estado do Amazonas antes da criação da Zona Franca?